Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores, se não a maior história de sucesso da saúde pública aqui no Brasil. Vamos celebrar e entender os 40 anos do Programa Nacional de Imunizações, o nosso famoso PNI. Olha só essa imagem. Ela diz muito, né? Ela representa 4 décadas, 40 anos de um esforço que, para muita gente, mas muita gente mesmo, significou a diferença entre a vida e a morte, sabe? Entre ter uma vida saudável ou carregar uma sequela para sempre. É uma jornada que protegeu e, olha, continua protegendo gerações e mais gerações de brasileiros. E no coração de toda essa história tem uma pergunta que parece simples, mas é bem legal. O que é que uma gotinha sorridente, o nosso Zé Gotinha, tem a nos ensinar sobre um programa de saúde tão gigante e tão bem sucedido? Pois é, a resposta é surpreendente e, acredite, revela muito sobre o Brasil. Então, vamos lá. Para a gente entender o tamanho do que o PNI representa, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Voltar para uma época em que o Brasil, nossa, enfrentava uns desafios gigantescos na saúde. A realidade, gente, era bem dura. Doenças como varíola, sarampo e principalmente a poliomielite, isso não era coisa de livro de história, não. Eram ameaças reais que batiam na porta das famílias, paralisavam crianças, sabe? Era uma coisa que devastava todo mundo. E aí, em 1979, teve uma epidemia de pólio muito forte lá no sul, que foi tipo um alarme geral. Acendeu uma luz vermelha e ficou claro que alguma coisa precisava ser feita. E rápido, em escala nacional. E foi justamente dessa urgência toda que nasceu uma resposta. E que resposta! Uma solução que mais tarde se tornaria um exemplo para o mundo todo. Então, em 1973, nasce o PNI. E a missão, olha, era ousadíssima. Para aquela época era quase impensável. Imagina só, organizar num país com o tamanho do Brasil um sistema único de vacinação e os pilares eram muito claros. Tinha que ser para todo mundo, em todos os cantos do país e de graça. Foi um verdadeiro pacto pela saúde de todos, uma coisa que quase não se via no mundo. E o mais incrível é que os resultados dessa iniciativa não demoraram para aparecer, não. E quando vieram, transformaram o cenário da saúde no Brasil para sempre. Chegamos em 1980. Esse ano foi um marco, um verdadeiro ponto de virada. Foi quando o Brasil, literalmente, parou para o primeiro Dia Nacional de Vacinação contra a Pólio. Foi uma mobilização como nunca se tinha visto antes. Tenta imaginar a escala disso. Em um único dia, milhões de crianças com menos de 5 anos foram vacinadas. Milhões! Foi a prova de que aquela estratégia de mobilizar o país inteiro podia dar certo. E como deu? E olha que interessante esse depoimento do João Batista Rizzi Júnior, que foi uma das cabeças por trás de tudo isso. Ele fala que o impacto foi notável, mas notável até pouco. A queda no número de casos de poliomielite foi drástica, foi imediata. Ali, todo mundo viu, na prática, que vacinar em massa era o caminho. Esse resumo aqui mostra bem essa sequência de vitórias. Para pensar. Logo no comecinho, em 73, a varíola, que era um terror há séculos, foi erradicada. Acabou. Depois, em 89, foi a vez do Brasil da adeus à poliomielite. Aí vieram os planos contra a rubéola. E hoje a gente já pode dizer que o sarampo também foi eliminado. São conquistas gigantescas, sabe? Cada uma delas significa milhões de vidas que foram salvas. Só que para conseguir tudo isso, o PNI precisava de algo mais. Não bastava ter vacina e uma boa logística. Precisava de um símbolo, de um verdadeiro herói que conseguisse falar a língua da população. O desafio era esse. Como é que você transforma a vacinação, que envolve agulha, remédio, coisa que pode dar medo, como transformar isso num dia de festa, numa celebração? Porque as campanhas antigas apelavam para o medo, sabe? Mostravam muleta, prótese. Era uma abordagem que precisava mudar, e urgentemente. E é aí que entra a sacada genial do Darlan Rosa, o criador do Zé Gotinha. A ideia dele foi virar o jogo, colocar a criança como protagonista. Chega de assustar. A campanha, a partir dali, ia encantar. Ia conversar com o universo das crianças de um jeito leve, divertido, simples. E a história de como ele ganhou esse nome é sensacional. Fizeram um concurso nacional, agora imagina a cena. Milhares de crianças, do Brasil inteiro, mandando cartinha para o Ministério da Saúde com sugestões de nome. E o nome que ganhou? Zé Gotinha. Uma ideia que veio de uma criança lá de Brasília. Essa participação das pessoas, desde o comecinho, criou uma conexão que foi imediata e que dura até hoje. E teve outra inovação muito legal, o vacinômetro. Era o Zé Gotinha do lado de uma seringa gigante que ia enchendo, mostrando para todo mundo como a campanha estava indo quase em tempo real. Isso meio que transformou a vacinação num jogo, numa meta de todo mundo, sabe? Todo mundo queria ajudar a encher aquela seringa.
E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. O PNI não é só uma história de sucesso nossa aqui do Brasil. Ele virou uma referência para o mundo inteiro. Olha o que o Gabriel Ocelka, um pediatra super importante, disse. Essa frase resume tudo. O programa é comparável em qualidade e abrangência aos melhores programas de imunização em todo o mundo. Gente, isso não é pouca coisa não. É um atestado da qualidade, da seriedade do trabalho que foi e que é feito aqui. E como é que isso aconteceu? Bom, vamos lá. Em 1980, o Brasil inova com os Dias Nacionais de Vacinação. Essa experiência deu tão certo, mas tão certo, que serviu de modelo para a Organização Pan-Americana da Saúde erradicar a polio de todas as Américas lá em 1994. O que começou aqui ajudou o continente inteiro. E hoje, o nosso PNI continua inspirando programas de imunização em vários cantos do mundo. E com isso a gente chega ao final da nossa conversa de hoje. Depois de 40 anos de uma história de tanto sucesso, fica essa reflexão no ar, né? Como é que a gente, como sociedade, pode não só preservar, mas fortalecer esse legado? Esse legado de confiança na ciência e de compromisso com a saúde de todo mundo. Como garantir que isso continue firme e forte para os próximos 40 anos? É uma responsabilidade que, no fim das contas, é de todos nós.